Filipenses capítulo 1, que diz assim, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, e a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos, graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor, abençoa a Tua palavra mais uma vez aqui, neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, a carta de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele é uma pequena carta, mas ela faz menção 16 vezes sobre o aspecto alegria. E provavelmente o apóstolo Paulo se encontra preso aqui. Ele está preso, provavelmente, ou possivelmente, em Roma. Ele está preso ali no Palácio de César. Não é aquela última prisão do Paulo lá de 2 Timóteo, mas essa prisão aqui, ele tem a possibilidade de ficar ali olhando aquilo que está acontecendo em torno dele ali, a exemplo da troca de turno dos soldados. E dentro desse contexto, o apóstolo Paulo, ele vai chegar a dizer que existia uma igreja no Palácio de César. Eu não sei se você já leu a respeito do Palácio de César, ou se você é conhecedor, mas o apóstolo Paulo faz menção que existe uma igreja no Palácio de César, porque o apóstolo Paulo estava lá evangelizando as pessoas que estavam próximo dele. Então, na troca de turno, de uma guarnição, ele evangelizava os guardas, ele falava de Jesus, e ali o apóstolo Paulo se torna uma igreja lá dentro do palácio. E uma outra coisa também, é que o apóstolo Paulo inicia a carta falando de servos, que a palavra servos aqui é doulos. Ele fala Paulo e Timóteo. Por que eu quero trazer essa palavra aqui hoje? Falando de uma carta de alegria, de gratidão, mas também pensando em homens corajosos, homens de coragem. Como nós estamos precisando de homens de coragem? Hoje é muito difícil, porque muitas das vezes o homem hoje não quer submeter a servir, entender o serviço pelo menos. Porque o que é o homem que serve, que se doa? Esse homem, gente, por que nós sempre cuidamos dos nossos homens aqui? Por quê? Para que nós possamos exercer na prática isso. Esses cursos aqui são ferramenta para que nós possamos amadurecer e praticar lá em casa. Lá em casa, lavando uma louça, lá em casa, ajudando-nos a fazer, muitas das vezes, lavando um banheiro, cuidando da casa, porque há uma cultura, de que o homem é o provedor e a esposa fica na casa, cuidando da casa. E tinha até uma ideia que a mulher nem trabalhava. Ora, se a mulher está em casa, ela está à toa. Não, pelo contrário, nós sabemos o quanto uma mulher se esforça dentro da sua casa, para dar conta da sua casa, cuidar de criança, cuidar de alimentação. E agora o momento é outro também, porque as mulheres também estão exercendo, as mulheres estão enganjadas, trabalhando. Na maioria das vezes as mulheres estão até com um emprego assim, com mais responsabilidade, digamos assim. E eu não vejo problema nenhum nisso, da mulher até ganhar mais, da mulher estar trabalhando de maneira que você toque isso, conduza isso de uma forma harmônica dentro da família. O fato da esposa ganhar mais ou o marido, isso não pode trazer uma situação de egoísmo, de divisão para dentro da casa. Não, pelo contrário, isso tem que ser um fator de multiplicação, de somas dos recursos, desse ajuntamento para que a família seja uma família que funcione. Então, olhando desse contexto aqui, pensando em homens corajosos, veja bem que essa igreja aqui, que Paulo se alegra com ela,
que é a igreja de Filipos, ela iniciou no momento de crise, lá de Atos dos Apóstolos, lá em Atos capítulo 16, inicia essa igreja. E como é que se iniciou essa igreja? Paulo e Silas sendo chicoteado, preso naquela prisão. Mas o fato deles estar sendo perseguido ali naquele momento de Atos capítulo 16, não é paralisante para Paulo e Silas, pelo contrário. Pelo contrário, o que ele vai fazer? O que eles vão fazer ali dentro daquela prisão ali? Eles vão começar a louvar, eles vão começar a cantar, e aí Deus faz um movimento, ali, que move aquela prisão, e mais um homem ali é salvo para Jesus, aquela família ali é salva por conta desse movimento de Paulo e Silas. Então percebe o quanto é importante a preparação do homem, ou da mulher também, a preparação para que nós possamos entender o Evangelho simples e puro, o Evangelho que a gente pensa numa certa doação que o Paulo abre aqui como Timóteo, se colocando como escravo de Cristo, para servir a Cristo. Uma igreja que começa em meio a perseguição, uma igreja que eles estão presos ali, e aí são açoitados, perseguidos, mas que essa igreja inicia, e agora Paulo tem assim, uma grande estima por essa igreja de Filipos. A boa obra que ele começou, é o tema dessa mensagem. Vivendo como servos. Viver como servos assuma uma postura de servo onde você estiver. Eu já falei um pouquinho aqui, eu acho que o maior desafio das nossas vidas é na nossa casa. Eu acho que tudo começa na nossa casa. A gente tem até uma ideia, né, de, vou colocar o filho na escola, e eu deixo ele na escola, e a escola vai ensinar, vai educar, nada disso. A escola aplica a matrícula, matrícula nas matérias. A escola não educa o seu filho. Nós somos educados na nossa casa. Então, o que marcou a minha vida? Para sempre, isso vai marcar a minha vida para sempre. Foi a fala do meu pai e minha mãe. Essas são as maiores faculdades que eu carrego, porque quando eu saí de casa, na minha juventude, o meu pai virou e falou: meu filho, 2 conselhos, respeite os mais velhos e nunca mexa em nada que é de ninguém. Trabalha, produza, conquista para você ter. Olha que 2 conselhos simples, mas que são algo valioso, até mesmo para os dias de hoje. Demonstre Cristo em cada atitude. Esse é o maior desafio, irmãos, é demonstrar Cristo, servindo a casa, servindo aos filhos, servindo a esposa, servindo a igreja. Uma outra coisa, quem serve governa pelo exemplo. A maior dificuldade nossa é o exemplo. É da gente falar aquilo que a gente vive. Lá em casa, por exemplo, a Larissa é uma bênção. A Larissa é uma mulher paciente. Ela é isso mesmo. Ela teve maior paciência para comigo. Eu não era convertido na época que eu comecei a namorar, casei ainda não era convertido, depois que houve a conversão, mas a Larissa foi perseverante em oração, paciente comigo ali, me treinou, me levou para a igreja, me incentivou. Quando eu me converti numa outra denominação, ela parou lá na dela um período, ela foi junto comigo para lá, me incentivando, me abraçando ali naqueles primeiros momentos, me ensinando, me tirando algumas dúvidas, ali comigo naquela coisa toda, numa outra denominação. Nós ficamos ali um período de 3 anos, e depois retornamos para cá. Estamos aqui desde o início de 2009, 2008, alguma coisa assim. Servo não busca aplausos, busca propósito. Essa é uma dificuldade da nossa sociedade de hoje, os dias de hoje. Tudo que estamos fazendo, a gente quer receber um tapinha nas costas, a gente quer o retorno, mas não deve ser assim.
Não deve ser assim. Entender o Evangelho de Cristo é entender o propósito do Evangelho, é entender aonde Deus está te plantando, é entender aonde Deus está te colocando, como você pode ser útil aonde você está. Isso é o propósito de Cristo. Porque muitas das vezes eu entendo de uma forma meio que errada o Evangelho. Opa, eu quero servir a igreja, mas aonde eu vou começar a servir na igreja? Então eu quero servir num local que todo mundo está vendo que eu estou servindo. Você está com uma ideia errada. Nosso sentimento não pode ser isso. Servir é uma bênção, mas servir a Cristo aonde você estiver inserido. Talvez ninguém vai ver. Talvez você não vai receber um aplauso. Você não vai receber um tapinha nas costas. Mas o Deus fiel está vendo. O Deus fiel está vendo. Falando de homens corajosos ainda, eu me lembro de 2 Samuel, capítulo 23, verso 15, diz que Davi desejou beber da água do poço de Belém. Davi estava impossibilitado de chegar em Belém naquele momento, uma vez que os filisteus tinham invadido Belém, sitiado Belém. E Davi, ai, que me dera beber da água do poço de Belém. 3 guerreiros de madrugada, 3 homens próximos a Davi, saíram de madrugada, foram lá, romperam com o cerco e trouxe da água para Davi tomar aquela água. Só que Davi não tomou a água, porque Davi não considerou tomar a água por conta do tamanho do risco daqueles homens. Nós precisamos, irmãos, de coragem. Coragem para se levantar. Coragem para que nós possamos nos posicionar. Coragem para que nós possamos pegar esse conteúdo da Bíblia e trazer para a prática. Coragem para que nós possamos tomar uma atitude lá no trabalho baseado na palavra de Deus. Coragem para responder uma situação baseado na palavra, sem ter que abrir mão da palavra, sem ter que abrir mão do caráter, da firmeza. É isso que nós trabalhamos nos nossos homens aqui. A alma cresce quando as mãos servem. Jesus não chamou para a fama, mas para o serviço. Um outro tópico é que Deus já começou a boa obra. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Você está em processo. Deixa eu dar uma palavra aqui. Nós nunca vamos estar num estado de perfeição nesse momento. Você começa a servir em processo. Você começa a fazer as coisas. Você começa servindo nas pequenas coisas e você vai crescendo. Evangelho é isso. O Evangelho não tem como você começar de cima para baixo. O Evangelho é passo a passo. O Evangelho é pegada. O Evangelho é você seguir uma sequência. E não depende de você, não depende do pastor, depende de Deus, da dádiva de Deus, do encorajamento de Deus. Você fala, eu não posso, Deus fala, você pode, comigo você pode. Eu não consigo, com Deus você consegue. Eu não vou romper essa situação, Deus faz você romper. É difícil demais, mas Deus está presente. Lembre-se disso, nos dias de fraqueza ou pressão, Deus não inicia o que não pode concluir. Deus vai iniciar algo, Deus já está trabalhando em você. Quando você faz um curso, quando você serve no ministério, quando você está aqui próximo à igreja, isso reverbera para a saúde, para a vida da família. Os filhos também estão no mesmo contexto. Estão participando, vendo, olhando, praticando. Quando você ora em casa com a família, a criança, ela percebe, a criança vai desenvolvendo também o discipulado doméstico. Não abra mão de fazer as pequenas coisas dentro de casa. É na casa que firma os nossos caráter. É lá em casa que as coisas que mais serve para a vida, é onde nós aprendemos, é na casa, é no lar, na família. Você vê que Paulo, ele não anda sozinho. Paulo, ele está cercado de homens.
Timóteo, Silas, Epafrodito. Então Paulo sempre está implantando o caráter de Cristo em outros homens, porque eu acredito nos homens dessa geração. Eu creio que Deus está levantando uma geração de homens que se posicione contra tudo e todos que estão falando que o homem não presta, que o homem não está com nada, que só venha diminuir o caráter do homem, a identidade do homem. Pelo contrário, eu creio que a identidade de um homem está em Cristo Jesus, e com Cristo Jesus ele pode todas as coisas. Paulo é um treinador de outros homens. Seja também fortalecido para treinar outro homem. Eu falei ontem lá na nossa resenha ali de encerramento de PGM, eu falei, irmãos, o que eu sonho e o que eu quero encorajar vocês, eu estava ali na Meriti, lá em cima, lá, na casa do Jailson, lá em cima, no Quitungo, e tinha ali mais ou menos aproximadamente 28 homens, 27 a 28, eu falei, o meu sonho é que no ano que vem, você treine mais um, que você ore por um homem, que você cuide daquele homem, que você treine e discipula aquele homem. Pode ser, pastor, mas é um homem só, um ano todo para ganhar um homem só. Irmãos, ali tinha 26, se nós ganharmos, cada um ganha um, ano que vem dobra, vai para quase 60. No outro encontro tinha ali 18 ou 20, se não me engano, se dobrar ali vai para 40. Porque não é só ganhar, é cuidar, é andar junto, é ligar. Eu sempre brinco, eu não dou conta de cuidar nem de 6, nem de meia dúzia, porque Jesus cuidou de 12. E no final ainda teve ali umas situações, Jesus cuidou de 12. Mas você pode cuidar de um, você pode colocar o foco de mais um homem, porque chama esse homem para a igreja, ora com ele, pergunta se está bem. Irmãos, nós precisamos trazer isso para dentro de casa, pedir que as nossas esposas orem pela nossa vida, porque você sai para o dia a dia, você sai para um desafio, você sai para o enfrentamento, é a visão, é a mente, é a pressão, nós somos atacados o tempo todo, mas não é só isso, é a responsabilidade, é a violência, porque o tempo todo o homem está pensando na provisão, isso é muito importante, mas deixa eu dar uma palavra aqui para o teu coração, a provisão é importante, mas não é só isso que Deus deu para o homem. Gênesis 2,15, os dois verbos lá é cuidar e guardar, então Deus dá governo para o homem, e Deus, debaixo do governo de Deus, para esse homem tem que estar debaixo da palavra de Deus, esse homem tem que avançar com Deus, esse homem não pode abrir mão de oração, esse homem não pode abrir mão da ajuda de outro homem, esse homem não pode andar sozinho, esse homem tem que ser cercado por pessoas que levem ele a melhorar em Deus, porque tem homem, ou tem pessoas, irmãos, que a gente fica perto e a gente acaba piorando, sabe por quê? A fala é ruim em torno de você, a fala é negativa, irmãos, esse negócio de família não dá certo, esse negócio de filho, eu vou largar isso, eu vou largar aquilo, irmãos, como é que você aguenta? Sai desse ambiente, entra num ambiente positivo, onde você ouve as coisas, vale a pena eu lutar pela minha família, pela minha esposa, pelo meu casamento, vale a pena eu lutar pelos meus filhos, que é para isso que Deus está te chamando. Deus não está te chamando para você cuidar de ninguém lá fora, isso é muito importante, é bom, mas Deus te chama hoje para cuidar dos seus, da sua família. Noé foi um grande empreendedor na área da família, porque ele construiu uma arca, quando as impossibilidades, tudo que cercava era impossível de construir uma arca, em torno de engenharia, nem chovia. Deus falou a respeito de dilúvio, e deu para Noé o empreendimento de construir uma arca. Noé não procurou compreender, Noé obedeceu. Você não tem que entender ou procurar compreender a cabeça da tua esposa, mente de mulher. Nós temos que amá-la. Quem vai compreender cabeça de mulher? Vai buscar na ciência, você não vai achar.
Deus não te chamou para entender ou compreender a sua esposa. Deus te chamou para você amar a tua esposa, para você cuidar da sua esposa, para você fortalecer a tua esposa. A tua esposa é o teu primeiro ministério. Irmão, você já pensou se eu fosse uma íngua? O que é uma íngua? Um homem minguado, um homem para baixo, um homem de pensamento pequeno, um homem fechadinho. Eu estava matando o ministério da Larissa. Eu estava matando o ministério dela, eu estava atrapalhando o ministério dela. Aí Deus faz o quê? Dá um homem com coração, renova o coração do homem. Há 4 anos atrás, coloca 2 pontes de safena, o coração do homem fica avançado novamente. Às vezes o físico não acompanha, o coração está bom, às vezes o físico não acompanha. Mas a carcaça é de um caminhão velho, mas o motor é 20-20, irmãos. O motor é pressão. A carcaça pode ser aquele lá, a cara chata ainda, né? Aquele redondinho, aquele caminhão, mas o motor é 16-20, irmão, tem pressão, turbinado. Mas tudo num consenso, sabe? Tudo andando junto. Eu procuro andar muito alinhado com a Larissa, porque também tem hora que ela quer também invadir o meu espaço também, irmão. Que ela é uma pastora, a Larissa é uma mulher sábia, a Larissa é uma mulher de virtude, é uma mulher firme de caráter. A Larissa não negocia posição. Eu fui discipulado pela Larissa, pela mãe da Larissa. Então, são família que tem raízes no Evangelho, mas não é só isso. Nós dependemos de uma graça de Deus. Para completar a boa obra, nós dependemos dessa graça de Deus, porque até mesmo Timóteo, Paulo tem uma hora que chega para Timóteo e fala: Timóteo, você não tem que se envergonhar do Evangelho. Timóteo está tímido, Timóteo tem uma questão de enfermidade, Timóteo é um pastor jovem, e Paulo, meu filho, você aprendeu com tua avó, com a tua mãe, e você é meu filho na fé. Então encara as disposições, encara as reações negativas, encara as heresias que está entrando de frente, e não reda o teu pé. Nós não temos, irmãos, para completar a boa obra, nós temos que confiar que Deus está conduzindo as suas histórias. Não é fácil, não é fácil. Se nós acharmos que vamos fazer essa boa obra só quando estiver bom, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque tem dia de choro, tem dia de luta, tem dia de vitória, tem dia de sofrimento, tem dia que nós somos renovados e tem dia que nós ficamos ali no marasmo. Se a gente é cometido de uma dor, de uma enfermidade, isso tudo nos ataca, ainda mais o homem. O homem tem as questões físicas, emocionais, espirituais, mas também tem a velhice que vai chegando, a boa idade que vai chegando, tem as questões, as mazelas, mas o que eu mais tenho medo, a área mais perigosa do homem, é quando o homem fala assim: pastor, não dá não, agora eu não posso não, pastor, deixa para depois. Eu me lembro que fiz uma frente com um homem no ano passado, conversando com ele, até esse ano mesmo, conversando com ele: rapaz, vem para um PGM, vem caminhar conosco, vamos ficar junto. Ah, eu não estou em condição agora. Você sabe onde ele está hoje? Numa prisão em São Gonçalo. Então, assim, o momento é hoje, e não tem a ver contigo, não tem a ver com perfeição, não tem a ver com força física somente humana, mas tem a ver com você buscar a Deus, como o apóstolo Paulo nessa carta. O que Deus começa, Ele sustenta. Ele completa o que a graça iniciou. Nada fica inacabado nas mãos de Deus. Fique na presença de Deus, mantenha na presença de Deus. A promessa tem dono, Ele é fiel. O céu não trabalha pela metade. A fidelidade de Deus fecha cada ciclo. Fecha os ciclos, irmãos. Começo, meio e fim. Às vezes, nós chegamos lá na frente, com frustrações, com enfraquecidos,
desanimados por conta de não fechar ciclos. Irmão, se você receber uma bênção, celebra. Aniversário na sua casa, da sua família, celebra. Nem que seja com um pacote de algodão doce, uma jujuba, sabe, um bolo confeitado de padaria. Irmãos, é você e sua família e a realidade da sua família. Você não precisa ir para Disney para ser feliz. Você precisa conduzir a sua casa dentro da tua realidade. Foge das comparações. Segue a tua vida, o teu ritmo, o teu jeito, próximo de Deus, alinhado com Deus. Deus conhece a tua história, o teu coração. Ele sabe do teu ponto fraco e Ele quer te fortalecer. Não fale para Deus que você não pode, porque com Ele você pode. Não fale para Deus que a sua família é injustiçada. Não entra nessa de vitimismo. A tua família é a família que Deus colocou na tua mão e é a melhor família da face da terra. Os seus são os melhores, porque nós temos a mania de valorizar aquilo que é do outro e até mesmo lançar palavras terríveis naquilo que nós temos. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem em mão. Valorize o que Deus está te dando. Não saia, se Deus te colocou no local, não saia enquanto Ele não sinalizar. Converse com Ele. Se Ele for, você anda. Se Ele não andar, se atenda a não andar, você não sai do lugar. Que Deus abençoe o teu coração.